Quando foi lançado em 1991, Psicopata Americano causou um grande impacto no mundo literário, principalmente devido ao seu conteúdo gráfico e às longas descrições de sexo, assassinato e masculinidade tóxica. O livro chegou a ser considerado tão perturbador que, em alguns países como a Austrália, ele só podia ser comprado lacrado. Muitos consideravam a obra impossível de filmar, e lendo o conteúdo do livro, não é difícil entender o porquê. O próprio escritor Bret Easton Ellis não esperava que alguém se interessasse em adaptar o livro, que ele acreditava ser inadaptável para o cinema. Ellis também havia ficado decepcionado com a adaptação cinematográfica de Abaixo de Zero, seu primeiro livro lançado em 1985, que ganhou vida no cinema 2 anos depois. Para a surpresa do autor, alguém se interessou por O Psicopata Americano. Produtor de filmes como Wall Street, Poder e Cobiça, de 1987, Talk Radio, Verdades que Matam, de 1988 e Vício Frenético, de 1992, Edward R. Pressman ficou obcecado pelo livro e comprou os direitos de produção em 1992. Com o desenvolvimento do projeto a todo vapor, o cineasta Stuart Gordon chegou a ser contratado para dirigir o filme, mas Ellis não achou que ele seria adequado para o trabalho. Quando Gordon foi demitido, David Cronenberg foi contratado para dirigir, com Ellis responsável pelo roteiro. O cineasta tinha algumas exigências para o roteiro, como não conter nenhuma das cenas do restaurante ou da boate presentes no livro, porque ele as considerava entediantes. O problema é que esses momentos compõem grande parte da narrativa. Cronenberg ainda queria eliminar a violência da história e exigiu que o roteiro tivesse entre 65 e 70 páginas. Ellis discordou das exigências e considerou as instruções de Cronenberg absurdas, ignorando totalmente qualquer uma delas. Na época, a Verity publicou que o desenvolvimento prolongado da produção se devia à complexidade literária de Psicopata Americano. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Apesar de ignorar as mudanças exigidas por Cronenberg, o próprio Ellis estava exausto de lidar com o material, após conviver com a história por anos. Prova disso é que o primeiro rascunho escrito por ele se distanciava significativamente do livro. Nesse material, a história terminava com uma elaborada sequência musical ao som de Daybreak, de Barry Manilow, no topo do World Trade Center, uma mudança que o próprio Ellis sabia que exemplificava o quão cansado ele estava. Quando Cronenberg recebeu o primeiro rascunho de Ellis, o cineasta ficou insatisfeito e solicitou que Norman Snyder, com quem trabalhou em Gêmeos, Mórbida Semelhança, de 1988, escrevesse um novo rascunho. Segundo Ellis, Cronenberg abandonou o projeto mais tarde após achar o rascunho de Snyder ainda pior do que o dele. Ainda no período de desenvolvimento conturbado, o escritor chegou a escrever outro rascunho para Robbie Rice, em 1995, mas o filme não foi para frente. Pressman não queria que o filme ofendesse as pessoas, e descreveu esse rascunho como completamente pornográfico. Ainda sem roteiro, o produtor compareceu ao Festival de Cannes em 1996, para tentar pré-vender os direitos de distribuição, mas saiu de mãos vazias. Porém, o futuro de Psicopata Americano nos cinemas estava em Cannes. Após a bem-sucedida estreia de Um Tiro para Andy Warhol, na edição de 1996 do festival, a cineasta Mary Harron recebeu um telefonema de Roberta Heinley, que comandava a produtora detentora dos direitos cinematográficos do livro. No telefonema, a executiva ofereceu a Harron o cargo de diretora do filme. Curiosamente, na época do lançamento do livro, a cineasta tentou lê-lo, mas o achou violento demais. No entanto, ao relê-lo, percebeu que havia passado tempo suficiente para produzir um filme de época ambientado na década de 1980. Seu interesse estava em trazer à tona a sátira e comentar essa era. Como as outras ofertas que havia recebido na época eram muito convencionais e entediantes, ela decidiu fazer Psicopata Americano devido à sua natureza arriscada. O primeiro passo de Harron foi ler os roteiros que já estavam prontos. Embora ela tenha gostado um pouco do que Ellis havia escrito, ela sentiu que o material era moralista demais e perdia o ponto onde o livro retratava o privilégio social. A cineasta então disse a Pressman que só participaria do projeto se pudesse escrever o próprio roteiro. Mais tarde, o produtor comentou que ela foi a única entre os diretores envolvidos no projeto que realmente apresentou uma solução clara de como fazer o filme. Harron convidou Guinevere Turner, com quem trabalhava no que seria Backpage de 2005, para coescrever o roteiro. Turner não era fã de terror e não conhecia Psicopata Americano, mas foi convencida por Harron de que seria um bom projeto. Embora achasse o livro desagradável, Turner gostou da mistura de humor e terror e concluiu que, com a abordagem certa, a história poderia ser um filme feminista subversivo. A dupla eliminou a maior parte da violência do livro, com exceção de 4 sequências dos assassinatos de Patrick Bateman. A abordagem delas ao material e a Bateman foi influenciada pelo diálogo O Alerta Vermelho da Loucura, filme de Mário Bava lançado em 1970.
Mais tarde, o historiador de Bava, Tim Lucas, observou que ambos os filmes apresentam protagonistas motivados por um desejo de autodescoberta em seus assassinatos. Harron chegou a contar que recebeu críticas durante o desenvolvimento do roteiro ao retratar Bateman como homofóbico, algo que ela achou estranho, já que não houve nenhuma objeção sobre os assassinatos cometidos por ele. Ela também recebeu pedidos para se aprofundar na psicologia envolvendo o protagonista, mas a cineasta não estava interessada em uma explicação psicológica sobre suas ações por achar que seria superficial. Harrow também rejeitou todas as sugestões para explorar o passado de Bateman ou seu histórico familiar, acreditando que seria desnecessário porque ele era simplesmente um monstro. A diretora foi em busca do ator ideal para o papel do protagonista e chegou a se encontrar com vários atores, mas teve dificuldade de achar o candidato perfeito. Por um mês e meio, Billy Crudup foi cotado para o papel, mas ficou inseguro com o trabalho por não entender o personagem e deixou o projeto. Harrow enviou o roteiro para Christian Bale, mas ele não havia lido Psicopata Americano e não se interessou pelo papel. Para convencê-lo a ler o roteiro, a cineasta pediu que Christine Vachon, que estava trabalhando com Bale em Velvet Goldmine na época, insistisse para ele ler o material. Bale achou o roteiro engraçado e se interessou, voando para Nova York para fazer um teste na sala de estar da casa de Harrow. Britânico e trabalhando em um filme onde falava com sotaque de Manchester, o ator teve dificuldades para falar com sotaque estadunidense. Porém, Harrow achou que ele entendia o personagem e era o único que se encaixava no papel, comentando mais tarde que ele enxergava Bateman da mesma forma que ela. A cineasta também contou que, enquanto teve a sensação de que outros atores que fizeram o teste achavam Bateman legal, Bale o via como o monstro que ele era. Bale também não estava interessada no passado de Bateman e o via como um alienígena que aterrissou na Nova York descaradamente capitalista da década de 1980. Já caracterizada como Bateman, Bale e Harrow jantaram com Ellis, uma experiência que o autor revelou ter sido desconcertante. A Lionsgate adquiriu os direitos de distribuição de Psicopata Americano em maio de 1998 e definiu o orçamento em 10 milhões de dólares. Harron e Bale planejavam começar a filmar em agosto do ano seguinte, e embora nenhum ator tivesse sido contratado ainda, já existiam pessoas interessadas. Para a preparação, Harron sugeriu que Bale começasse a malhar para definir o corpo. Apesar de ter estrelado o Império do Sol aos 13 anos, Bale era relativamente desconhecido na época e recebeu inúmeros avisos de que estrelar o filme seria um suicídio profissional. A Lionsgate não queria escalá-lo e insistiu em alguém mais famoso, como Edward Norton ou Leonardo DiCaprio, a quem eles estavam dispostos a pagar 20 milhões de dólares, embora o orçamento do próprio filme permaneceria o mesmo. DiCaprio havia acabado de estrelar Titanic e era considerado a maior estrela do mundo na época. O ator até se interessou em interpretar Bateman, mas Harron se opôs à sua escalação e argumentou que ele era muito infantil para o personagem, dizendo que sua presença prejudicaria o filme devido à sua base de fãs femininas jovens na época. Ela até mesmo se recusou a se encontrar com DiCaprio, apesar dos pedidos de Pressman. Já Ellis não se importou com a ideia dele interpretar Bateman, embora soubesse que isso irritaria Harron e Bale. A partir daí foi um caos. A Lionsgate anunciou repentinamente a contratação de DiCaprio para o papel de Bateman durante o Festival de Cannes em 1998, e embora Pressman quisesse que Harron permanecesse na direção, ela foi demitida depois de dizer que não trabalharia no filme sem Bale. Além disso, DiCaprio queria trabalhar com um grande diretor, e havia elaborado uma lista que incluía nomes como Danny Boyle, Stanley Kubrick e Martin Scorsese. Nesse ponto, Oliver Stone foi contratado para dirigir o filme, e após uma leitura com DiCaprio, Cameron Diaz e Jared Leto, começou a reescrever o roteiro. Stone e DiCaprio queriam levar o filme para uma direção mais psicológica, em contraste com a sátira de Harron. O objetivo era transformar a história em algo como O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Essas escolhas levaram a equipe a divergências criativas, e segundo Pressman, DiCaprio estava procurando soluções para coisas que não eram um problema. Enquanto isso, Bale estava tão confiante que DiCaprio desistiria do projeto que recusou outros trabalhos por 9 meses, e continuou se preparando. E ele estava certo. DiCaprio desistiu de Psicopata Americano para estar em A Praia, filme de Boyle de 2000. Sua desistência levou Stone a sair do projeto também. Mais tarde, Turner contou que ouviu de um amigo que DiCaprio optou por sair da produção depois que a jornalista Gloria Steinem, abertamente crítica ao livro, o convenceu a abandonar o projeto devido à sua base de fãs. A Lionsgate recontratou Harron, mas ainda era contra a escalação de Bale e saíram oferecendo o papel para vários atores, incluindo Ian McGregor, que recusou o trabalho depois que Bale pediu para o ator não aceitar. No fim, depois de tantas recusas, a Lionsgate concordou, a contragosto, em contratar Bale por um salário modesto de 50 mil dólares. Eles determinaram que o orçamento não podia ultrapassar 10 milhões de dólares e que outros atores conhecidos deveriam preencher os papéis coadjuvantes. A essa altura, Willem Dafoe, Reese Witherspoon e Chloe Sevigny já estavam confirmados.
filmados. As filmagens principais de Psicopata Americano começaram em fevereiro de 1999 e duraram 7 semanas, com um orçamento de 7 milhões de dólares. Contratado para fazer a direção de fotografia, Andrei Sekula discutia frequentemente com Harrow sobre as tomadas que ele fazia, já que a diretora não achava que suas imagens ajudavam a contar a história que ela queria. Como as empresas não queriam ser associadas ao filme, a equipe de produção precisou recorrer a empresas europeias para o figurino e a maquiagem. Essas empresas ainda restringiram o uso da marca, com a Rolex não permitindo que o nome da marca fosse dito, e a Cerruti proibindo Bale de usar suas roupas durante as cenas de assassinato. Embora essas cenas externas tenham sido filmadas em Nova York, onde o filme se passa, a maior parte das filmagens aconteceu no centro de Toronto. Isso inclui o escritório de Bateman e as diversas cenas em bares e restaurantes. Ativistas contra a violência pressionaram a prefeitura de Toronto para que negasse à produção a permissão de filmar na cidade, principalmente após relatos de que um assassino em série preso em meados dos anos 90 tinha o livro. Como resultado, a produção teve dificuldades para conseguir locações, com as cenas no escritório de Bateman sendo filmadas em um estúdio porque os proprietários do prédio onde Harrow pretendia filmar ficaram com medo de alguma publicidade negativa. Simpatizando com quem protestava contra o filme, a diretora argumentou que não queria criar uma carnificina na tela, mas fazer um retrato do final da década de 1980. Para evitar protestos, a produção removeu o título do filme das listas de chamadas diárias e das autorizações de estacionamento. Harrow queria se manter fiel aos diálogos do livro, então Bale levava seu exemplar para o set todos os dias. Segundo a diretora, ele se inspirou na atuação de Nicolas Cage em Um Estranho Vampiro de 1989 e em Tom Cruise em uma entrevista ao Late Night with David Letterman. Bale guardava em seu trailer imagens de figuras da década de 1980, que, em sua opinião, Bateman tentaria emular, como Cruise e Donald Trump. Ator de método, ele nunca saía do personagem durante as filmagens, então não socializava fora das câmeras, sempre falava com sotaque estadunidense e malhava na academia por horas para manter o físico do personagem. Seu comportamento confundiu outros atores, como Sevani, dizendo que nunca viu um ator se comprometer tanto para um papel. Josh Lucas contou mais tarde a Bale que os outros achavam que ele era o pior ator que já tinham visto, e não entendiam por que Harrow lutou tanto para tê-lo no filme. A diretora o apelidou como ator robô, por sua capacidade de controlar suas glândulas sudoríparas. Um exemplo de sua ressonância emocional, Bateman apresenta um monólogo analítico sobre Huey Lewis in the News, enquanto se prepara para assassinar o colega de trabalho Paul Allen, mostrando seu distanciamento da humanidade. Harrow e Bale excluíram Leto dos ensaios da morte do personagem para que a expressão de choque do ator fosse genuína. As cenas de Bateman sacudindo o machado contra Paul tiveram que ser feitas rapidamente, já que o uso de sangue falso na cena limitou o número de tomadas. Bale golpeou a câmera revestida com acrílico, enquanto a equipe espirrava sangue falso em seu rosto. O sangue cobriu apenas metade do rosto do ator por acidente, mas Harrow considerou isso uma metáfora perfeita para o aspecto o médico e o monstro de Bateman, imaculado por fora, sangrento e psicótico por dentro. O moonwalk foi uma improvisação do ator, uma mudança que Ellis não gostou inicialmente, mas passou a apreciar com o tempo. Para as cenas da entrevista com Donald Gimbel, Harrow filmou 3 tomadas e pediu que Dafoe atuasse de forma diferente em cada uma delas. Na primeira tomada, ele atuou como se Gimbel soubesse que Bateman era o assassino de Allen. Na segunda, como se ele só suspeitasse, e na terceira, como se ele não suspeitasse de nada. As 3 tomadas foram combinadas em uma montagem para criar incerteza em relação às intenções do personagem. Harrow e Turner mantiveram grande parte da violência fora de cena, mas a diretora queria uma cena clássica de filme de terror com uma grande explosão de violência que abraçasse a brutalidade do livro. Então elas conceberam a cena de Bateman dormindo com 2 mulheres, que termina com ele as assassinando. Uma das mulheres foi interpretada pela própria Turner, que achou intimidante ser dirigida por Harrow, apesar de trabalhar com ela há anos. Essa cena em específico exigiu várias tomadas, porque era difícil fazer o sangue falso escorrer pelo lençol do jeito que a equipe queria. A confissão telefônica de Bateman exigiu cerca de 15 tomadas, porque Harrow achou que a atuação de Bale melhorava à medida que ele ficava mais corado. Por outro lado, a cena que o personagem remove uma máscara facial exigiu apenas uma tomada. Psicopata Americano estreou no Festival de Cinema de Sundance em 2000 e imediatamente polarizou críticos e público, apontado como o filme mais odiado do festival naquele ano. A produção conseguiu inicialmente uma classificação que proibia a entrada de menores de 17 anos devido à cena de Bateman com as 2 mulheres. Os produtores cortaram aproximadamente 18 segundos de filmagens para garantir que o filme fosse classificado como R, onde a entrada de menores de 16 anos só é permitida se acompanhada dos pais ou de um adulto responsável.
Como forma de promoção, era possível se cadastrar para receber e-mails de Bateman para seu terapeuta. Os e-mails eram escritos por um roteirista ligado ao filme e aprovados por Ellis, contando sobre a vida de Bateman antes dos eventos do filme. Muitos argumentam que o filme se tornou ainda mais atual hoje em dia. Fato é que Psicopata Americano é um daqueles filmes que permanecem relevantes anos após o seu lançamento. Eu sou Júlia Gavelan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme, ou me pague um café via Pix. Até a próxima!